preciosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar. Olá, meu irmão, a graça e a paz de Cristo seja com cada um de vocês que estão aí do outro lado. Estou aqui na Igreja Batista no Guará 2, matando a saudade, né? A saudade de estarmos juntos, congregando, louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Chegamos ontem ao fim de mais uma semana de alegrias para algumas pessoas, de tristeza para outras. E iniciamos hoje, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, uma nova semana. Louvamos a Deus pela aula da nossa irmã Eliane, louvamos pela vida dela e da sua família, e que a aula possa ter sido bênção na sua vida. É isso que eu espero, em nome do Senhor Jesus. Logo mais à noite nós teremos o nosso culto ao vivo aqui na igreja. Entretanto, não será um culto aberto ao público, somente estarão aqui as pessoas que estarão participando do culto, na equipe de louvor, e o pessoal que estará filmando, né? Então, conto com as orações dos irmãos, com a intercessão dos irmãos, para que tudo possa ocorrer da forma que Deus quer, e aqueles membros da igreja possam assistir, né? Pelo YouTube, pelas redes sociais, o nosso culto ao vivo. Eu espero que você consiga aí pelo seu celular, através do YouTube. A Sarinha gravou um programa e o irmão vai ter facilidade de ver o culto às 19h30. Se você não conseguir, peça a alguém, um parente, uma pessoa próxima, para que possa mostrar a você como é que você vai fazer parte deste culto, como é que estaremos juntos ao vivo cultuando ao Senhor. Meus irmãos, semana passada, algumas coisas, eu confesso que a semana passada mexeu muito com o meu emocional, eu fiquei um pouco abalado, né? Querendo ou não, a gente tem que assistir televisão e de vez em quando a gente liga a televisão, assiste ao noticiário, e dentre os noticiários muita coisa que não é legal, que não é boa. Semana passada eu percebi o sofrimento de algumas pessoas no Brasil que perderam suas famílias por Covid-19, para esse vírus. Pessoas que não puderam, famílias, mãe, filhos, né, esposa, não puderam velar o seu ente, não puderam velar, né, não teve velório, e muito menos a família ou os amigos puderam acompanhar o sepultamento. É restrito, né, o sepultamento para um número determinado de pessoas. A perda já traz uma dor muito grande. E não ter o luto, né, não estar ali perto, não acompanhar, é uma luta maior ainda. Nós precisamos continuar a clamar pela misericórdia de Deus, para que Deus derrame sobre a sua igreja, sobre este povo, a sua graça, a sua misericórdia. E se não bastasse também, temos visto tanta coisa ruim repercutindo, né, no governo federal, ao pedido de demissão do Dr. Sérgio Moro. Isso, de uma certa forma, me trouxe muita tristeza ao coração, porque eu admiro como pessoa, acho que é um homem correto, mas a sua demissão e a forma como se deu a demissão foi muito ruim para o presidente, ruim para a nação, para todas as pessoas. E nós estamos vivendo uma crise de saúde, uma crise econômica e uma crise política. Isso é muito ruim para a nação brasileira. Parece que as pessoas ainda não estão entendendo o sofrer, o porquê da pandemia, e não estão buscando o Senhor. Não sabemos quando isso vai acabar, mas a palavra de Deus nos diz que Deus resiste ao soberbo e que o Senhor dá graça às pessoas que são humildes. Meus irmãos, como disse ontem na devocional, nós precisamos nos vestir de humildade. Isso também deve acontecer entre os poderosos, entre aqueles que estão no poder, que estão servindo ao povo. Que eles se vistam, né, de humildade,
para saber que não estão servindo a si próprios, as suas famílias e até mesmo o seu próprio ego, mas que estão servindo ao povo que tanto precisa, que tanto necessita. Meus irmãos, enfim, a semana se encerra e nós iniciamos hoje uma nova semana, uma semana na presença de Deus, cultuando ao Senhor, eu aqui, vocês aí do outro lado, mas eu não poderia deixar de compartilhar um texto da Palavra de Deus com os irmãos. É o texto de Efésios, capítulo 2, é apenas uma devocional, não é uma exegese, apenas para encerrar esse momento de escola bíblica dinâmica, tá joia? Eu peço você, que se você está com sua Bíblia, se você desejar abrir ou ligar para acompanhar a leitura, diz assim: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles, vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo com o nosso corpo e a nossa mente, fazendo que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos, como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida, que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos, por estarmos unidos com Cristo. Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça e que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez, e o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Que palavra abençoada essa do apóstolo Paulo. Meus irmãos, ninguém se vanglorie na sua própria força, na sua própria inteligência, na sua própria sabedoria ou na sua própria espiritualidade. Todos nós, meus irmãos, andávamos longe de Deus, não só os judeus, né? Paulo aqui está fazendo a referência não apenas aos judeus, mas os gregos e todas as outras pessoas. Nós não merecíamos a salvação, nós éramos desobedientes a Deus, nós andávamos em conformidade aos desígnios daquele que rege as trevas, éramos desobedientes, mas Deus, por sua graça, por sua misericórdia, pelo seu favor, Ele teve compaixão de nós. Nós estávamos perdidos, condenados, meus irmãos, por causa dos nossos pecados, todos eles. Mas Deus foi tão maravilhoso, tão fiel, que Ele enviou Jesus Cristo para que viesse ao mundo, vivesse, sofresse, morresse, fosse sepultado, mas que ressurgisse dos mortos, ressuscitasse dos mortos, para que eu e vocês tenhamos vida e vida em abundância. A salvação não é porque eu venho à igreja, eu frequento a igreja, porque eu dizimo. Eu não sou salvo porque sou uma boa pessoa. Eu não sou salvo porque eu sou um cara legal, eu casei com a Lília, eu tenho 3 filhos. Eu não sou salvo porque eu sou batista. Eu não sou salvo porque eu fui batizado nas águas, porque eu sou membro da igreja, porque eu sou pastor. Nós não somos salvos pelos nossos próprios méritos. O mérito da salvação não é humano. O mérito da salvação exclusivamente de Deus. Foi o Deus encarnado, Cristo crucificado na cruz,
que teve o seu corpo partido, o seu sangue vertido, é Ele que pagou o preço. Foi Ele quem nos justificou. Foi Ele que morreu e ressuscitou para que todos nós tivéssemos vida, vida em abundância, e não para vivermos como vivíamos antes do Senhor Jesus, numa vida desregrada, mas nós precisamos ter mudança de vida, mudança de consciência. Nós precisamos perceber que Jesus morreu por nós e nós precisamos ter atitudes diferentes. Essas atitudes, elas precisam brotar em nosso coração e elas precisam brotar de dentro para fora. E elas precisam aflorar nas nossas atitudes, nos nossos relacionamentos interpessoais, nos nossos relacionamentos com o nosso próximo, no nosso relacionamento com nós mesmos, né? Buscando a santidade, buscando o Senhor. Tudo foi graça de Deus. A graça é o favor imerecido de Deus. Ok, meu irmão? Então guarde isso no seu coração. Você não foi salvo porque pertence a uma igreja, uma denominação, porque você é bonzinho. Não, esqueça isso. Você é salvo porque Deus, Ele fez com que o Espírito Santo convencesse você e a mim dos nossos pecados, do pecado, da justiça e do juízo. Então, ou seja, tudo é obra dele, foi o Espírito que nos convenceu. Foi o Espírito Santo, foi Deus que nos deu fé, porque também não tínhamos fé. Foi Ele que nos deu fé para crer no ressurreto. E isso é belo. Então tudo parte do trono da graça de Deus. Então vamos caminhar como ressurretos, vamos caminhar como nascidos de novo, como novas criaturas em Cristo Jesus. Vamos andar em novidade de vida. Vamos fortalecer a nossa espiritualidade nesses dias de retidão, nesses dias de retiro, melhor dizendo, de retiro ou de clausura ou de isolamento social, seja qual o nome você queira dar, que possamos investir na nossa espiritualidade, possamos orar mais, possamos ler a Bíblia mais, não apenas ler por ler, mas quando nos debruçarmos na Bíblia, pedir: Espírito Santo, me ilumina para que eu possa entender esse texto, fala comigo, não é? Vamos estar orando, irmãos, uns pelos outros aqui na igreja. Ligue para aqueles que você tem mais afinidade, pergunte como é que eles estão. Orem juntos pelos telefones, no telefone, né? Eu tenho feito isso, talvez eu ainda não tenha te ligado, mas eu vou te ligar, talvez você ainda não recebeu minha ligação, porque chamou e ninguém atendeu, ou deu um desligado. A lista é grande, mas nós vamos chegar lá. Então tenho ligado, na medida do possível, para todos os irmãos, temos orado juntos. Nós precisamos fazer isso, nós precisamos nos fortalecer, porque somos nascidos de Deus, nascidos de novo. Tá joia? Encerramos assim, meus irmãos, a Escola Bíblica Dinâmica do mês de abril, a última Escola Bíblica Dinâmica desse mês. Agradecemos a todos que assistiram a aula ou que irão assistir. Quero agradecer você que está me ouvindo aí do outro lado e lembrá-los que nós precisamos estar orando pela irmã Leci, que muito provavelmente se submeterá a uma cirurgia, agora terça-feira, irmã Célia também com probleminha na coluna, irmã Ana Cláudia, que está com probleminha também de saúde, que possamos estar orando por esses irmãos e por todos os outros irmãos que estão aí no boletim, vocês receberam pelo WhatsApp. Vamos estar orando, orem por mim, orem pela igreja, orem pela liderança da igreja, vamos estar orando uns pelos outros, tá joia? Aqueles irmãos, porventura, que queiram trazer o alimento para a cesta básica, para serem doadas as cestas básicas, poderão fazer isso no dia de semana. O nosso irmão José Maria, ele está pintando aqui a grade externa da igreja. Então, se você tiver algum alimento que queira compartilhar, traga, entregue para o Zé Maria, tá joia? Para que possamos montar as nossas cestas, as cestas básicas. Ajudamos neste mês algumas famílias com a cesta básica, pessoas que estavam realmente precisando da cesta básica,
Eu até aproveito e vou contar rapidinho essa bênção. A Jesus, que faz a limpeza da igreja, ela estava sem alimento dentro da casa dela, sem nada, absolutamente nada. E ela ligou para a Lília, né? Nós a conhecemos já há algum tempo, e ela perguntou se nós não tínhamos a igreja, se a igreja não podia ajudá-la com uma cesta básica esse mês, porque ela não tinha absolutamente nada na sua despensa, porque ela trabalha de diarista e as pessoas não estavam chamando ela para trabalhar como diária e como que ela ia comprar alimento. E aí eu disse a Lília, né, olha, faça o seguinte, diga a ela para ir buscar, acertei aqui com o Zé Maria, para entregar uma cesta básica para Jesus, né? E aí numa outra conversa, aí a gente foi marcar o dia que ela ia pegar a cesta básica e tal. E aí ela ligou, ó, tô indo hoje, eu pedi carona aqui para um vizinho, eu vou até dividir a minha cesta básica com o meu vizinho, porque ele não tem absolutamente nada também dentro de casa, ele perdeu o emprego e ele vai buscar e eu vou dividir a cesta com ele. E aí, ela que não é uma cristã evangélica, ela disse assim, porque é dividindo que a gente ganha. Aí, quando ela disse isso para minha esposa, e no meu coração, o Senhor já tinha ministrado e tinha falado, né? A gente vai dar uma cesta básica, a igreja vai dar uma cesta básica para ela e uma para o vizinho dela. E assim foi feito. Irmãos, ela depois ficou tremendamente agradecida à igreja e a cada um de nós por essa bênção. Então, quando você traz o seu alimento, quando você nos ajuda, a gente pode ajudar o pobre, o necessitado, aqueles que estão precisando. Tá joia? Então vamos orar, encerrando esse momento de culto aqui na presença de Deus? Oremos. Deus de amor, de graça, de bondade, louvado seja o teu santo e precioso nome. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar com os meus irmãos que estão ali do outro lado. Abençoa cada um deles, Deus. Eu quero abençoar cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, cada ancião. Em nome do Senhor Jesus, que todos sejam cheios, inundados do teu Espírito Santo. Que o Senhor possa tocar o coração de cada um deles, para que haja a alegria do Senhor. Quero abençoar espírito, alma e corpo, em nome do Senhor Jesus. Todo e qualquer conselho que não venha do teu trono, do Senhor, seja por ti, ó Deus, repreendido em nome do Senhor Jesus. Todo espírito de morte, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa estar sarando o teu povo, fazendo renovação no teu povo, trazendo renovo. É o que eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Que nossa igreja, que a Igreja Batista no Guará 2, continue sendo uma igreja movida pela graça de Deus. Essa é a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Um bom almoço para você, tá? E um bom dia. Fique com Deus e até logo mais às 19h30.